Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar algo muito especial que me marcou em 2024. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto muitos alunos que mudaram completamente suas vidas e se tornaram analistas de dados. Foi um processo incrível e eu aprendi muito com eles também. Para deixar nosso bate-papo mais interessante, eu vou compartilhar com vocês os principais insights que eu tive acompanhando de perto esses alunos. E claro, eu vou compartilhar o que fez sentido quando eu fiz a transição de carreira também para a análise de dados. E para você que também está estudando ou pensando em migrar para a análise de dados, com certeza esses insights vão ser muito valiosos e vão direcionar você no caminho certo também. Tudo isso logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados. E criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. E para apoiar o meu trabalho, só peço para você deixar um like e um comentário que vai ajudar muito o YouTube espalhar esse conteúdo. Mas agora vamos para o vídeo. Pessoal, e para quem não sabe, eu tenho uma comunidade de análise de dados, onde eu ensino as principais ferramentas. E nessa comunidade, o meu principal objetivo é preparar os alunos tecnicamente para se tornarem analistas de dados. Isso não é propaganda, tá bom? Mas faz parte do contexto desse vídeo para que você entenda de onde eu extraí esses insights que eu vou falar agora. Mas apenas o conhecimento técnico não é o suficiente para a pessoa se tornar um analista de dados. Ela vai precisar aprender a desenvolver um portfólio, melhorar o LinkedIn dela, o currículo, aumentar o network dela, fazer posts no LinkedIn. E para isso eu criei um grupo no WhatsApp onde os alunos se ajudam. E claro, eu ajudo os alunos também. E com esse grupo de WhatsApp que começou com 7 pessoas lá no começo de 2023 e hoje em dia tem mais de 700 alunos dentro do grupo de WhatsApp apenas, eu tenho a oportunidade de acompanhar de perto os alunos. Basicamente porque todo mundo troca experiência entre si e eu também acabo compartilhando a minha experiência e ouvindo as experiências dos alunos também. E quando um aluno precisa de uma ajuda, de uma orientação ali mais detalhada, mais personalizada, eu acabo orientando esse aluno também, como se comportar numa entrevista, dicas para melhorar o portfólio, para se apresentar melhor na entrevista e até como melhorar a postura como analista e como candidato a analistas de dados. Ou seja, eu tenho a oportunidade de conversar ali pessoalmente com muitos alunos, mas principalmente os alunos que estão ali com mais sangue nos olhos mesmo, que estão querendo fazer a coisa acontecer. E eu conversando com esses alunos e vendo toda essa trajetória deles, eu comecei a me ver em muitos alunos ali, também ver coisas que eu não fiz e eles conseguiram fazer de uma forma melhor do que eu. E no meio desses alunos que migraram para a área de dados e que pertencem à minha comunidade, eu tenho desde alunos jovens com doutorados, alunos com mais experiência, assim como eu, por exemplo, ou com mais experiência que eu, que migraram para a área de dados também. E basicamente todos eles começam com as mesmas dúvidas, que é, por exemplo, será que eu já não passei da idade de migrar de área? Será que a minha formação não vai atrapalhar? Ah, eu sou de humanas, será que eu consigo aprender matemática? Será que eu consigo aprender estatística? Será que eu preciso aprender programar? Será? Muitas objeções, muitas dúvidas desses alunos, e quando eles acabam conversando comigo antes de adquirir o treinamento, eu acabo dando orientações sinceras para eles. Por exemplo, alguns casos eu acabo falando assim, olha, eu não sei se é a melhor situação para você. Em alguns outros casos eu falo assim, olha, pode ir que é sucesso. Então eu sou sempre muito sincero com esses alunos e conforme o tempo vai passando e eles vão evoluindo, eu vou acompanhando esses alunos. E aí eles entram na minha comunidade e logo de cara já conseguem ver que tem uma trilha ali, um caminho de aprendizado para se preparar tecnicamente e também conhecer mais ali os skills necessários ali, os soft skills necessários para entrar na área de dados. E aí o que os alunos fazem é basicamente seguir esse caminho, que é basicamente você aprender SQL muito bem, Power BI muito bem e depois você montar um portfólio. E aí é nesse ponto, a partir do portfólio, que eu começo a ter mais contato com esses alunos, que eu consigo dar melhores orientações para esses alunos, porque aí é o momento que eles começam a se preparar para aplicar no mercado de trabalho. E nesse momento, quando eles começam a desenvolver esse projeto para resolver esse problema, você começa a separar aí os dois tipos de pessoas, aquelas que realmente querem ser analistas de dados
que fazem ali o que precisa ser feito e aquelas pessoas que fazem apenas o mínimo do que precisa ser feito para se tornar um analista de dados. Então, eu quero trazer para vocês aí o que realmente eu senti ali das pessoas que migraram e das pessoas que não conseguiram migrar. Qual que é a diferença de perfil entre elas? Como que elas agem? O que realmente elas fizeram para se tornar analistas de dados? E, gente, sendo muito sincero com vocês, eu poderia resumir esse vídeo em apenas 1 minuto, fazer um short, e esse short eu contar para vocês tudo o que precisa. Mas se eu não contar uma história para vocês, para que vocês possam associar com o que realmente faz as pessoas migrarem, saírem da posição que estão para se tornarem analistas de dados, vocês não vão guardar esses insights para vocês. Então eu gostaria de compartilhar com vocês como foi na minha época e como eu vejo hoje em dia. Bom, primeiramente são épocas muito diferentes. Eu comecei a estudar programação, linguagem de programação, lá em 2000 bolinha, depois em 2005 eu entrei na universidade de sistemas, mas depois eu acabei deixando a universidade porque eu precisei mudar de horário, coisa e tal, e blá blá blá. Legal, mas chegou uma época que eu estava estudando administração e eu falei assim, eu preciso me especializar em dados, eu preciso mudar para a área de dados, porque dados está valorizando melhor, porque eu estava trabalhando basicamente numa área operacional, fazendo o serviço de analista de dados, mas eu não conseguia ali o cargo de analista de dados e muito menos ganhar como um analista de dados. Então o que eu fiz? Eu falei, eu preciso me especializar, então eu vou pesquisar cursos para me especializar e com esses cursos eu quero arrumar um outro emprego. Basicamente isso foi meu mindset, porque eu não conseguia ser promovido onde eu estava. Eu queria me tornar ali um analista de dados ou um analista de logística, que era um profissional mais reconhecido e usava dados a seu favor, mas eu não conseguia na empresa que eu estava. Então eu fui procurar cursos na internet e eu encontrei os cursos da Impacta. A Impacta com sede em São Paulo, ali na Avenida Paulista, número 1009 da Avenida Paulista, perto do metrô Trianon MASP. E eu encontrei os cursos lá. E na época eu ganhava tipo R$1.500 e um curso de 4 semanas, ou seja, um curso de um mês, era aproximadamente R$1.200. Mas eles parcelavam em 12 vezes, não é mesmo? Então isso facilitava demais. Então primeiro eu fui fazer um curso de banco de dados Access, que algumas pessoas vão falar que não é banco de dados, tudo bem, mas você consegue utilizar linguagem SQL, tabelas, relacionamentos, views e muito mais. Então como aprendizado, o banco de dados Access foi excelente para mim, porque reforçou conhecimentos que eu tive na universidade. E chegando para estudar o Access, eu fui bem no curso de Access, mas eu vi, estudando com outras pessoas ali de São Paulo, que o Access não era a melhor solução, que era bom mesmo você se especializar em SQL. Então, assim que terminei o curso de Access, eu fechei um pacote de 3 cursos de SQL Server da Impacta. O primeiro curso de SQL para consulta de dados, o segundo para programação com SQL Server e o terceiro para administração de banco de dados SQL Server. E além do valor dos treinamentos, eu ainda precisava pagar combustível para me deslocar. Naquela época eu tinha uma CGzinha 150 lá, sabe? Ia de Sorocaba, 100 quilômetros até São Paulo, mais ou menos. Pagava o estacionamento do dia todo, mais o almoço para poder estudar. Basicamente das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Eu lembro que era bem puxado, era o dia inteiro com muito conteúdo, mas em 4 semanas a gente conseguia receber todo o conteúdo de SQL que você precisava para ser um profissional que trabalhasse ali com análise de dados. Veja que naquela época, em 2010, você precisava dominar o SQL e o Excel na área de dados. O Excel eu já dominava, porque já usava no meu dia a dia, eu já conhecia SQL também, mas não tão bem assim, ao ponto de trabalhar profissionalmente apenas com SQL. E durante o treinamento eu percebi que apenas estudar o dia inteiro num sábado ou num domingo não era o suficiente. Quando eu chegava na outra semana, eu já não tinha o conteúdo da semana anterior. E eu comecei a fazer isso a partir da segunda semana. Até porque na primeira semana eu já conhecia um pouco dos conceitos, eu não levei tão a sério na primeira semana, mas chegou no final do dia, eu falei assim, nossa, várias coisas que eu não conhecia, né? E aí quando chegou na segunda semana, eu percebi que as coisas que eu não conhecia de SQL antes, eu já nem lembrava. E aí eu falei assim, eu preciso começar a estudar. Então eu tive a segunda semana de aula, o segundo final de semana no caso, e depois eu trabalhava durante a semana, eu trabalhava das 7 às 5 numa montadora em Sorocaba, 6 horas eu ia para a universidade, chegava 11 horas em casa, e eu comecei a estudar 1 horinha por dia. E essa 1 hora por dia fez total diferença no meu aprendizado. Em vez de chegar na aula sem saber o que foi passado na aula anterior, eu comecei a chegar na aula já cobrando o professor do conteúdo que ele ia passar. Então eu conseguia fazer uma revisão e conseguia praticar tudo que foi aprendido, tudo que foi passado na aula anterior. E, gente, ficou uma obsessão, assim, eu peguei um gosto por SQL, que eu chegava já com o computadorzinho na mão, assim, tipo, ansioso para
a praticar ali. E além de praticar o que eu via na aula, eu criava outros exercícios da minha cabeça. Eu ficava assim, e se eu adicionar uma coluna? E se eu adicionar um filtro? E se eu mudar uma função de agregação? E se eu mudar esse having? Eu começava a alterar o cenário que eu aprendi para simular outros cenários. Isso fez eu desenvolver muito durante esse período de treinamento. Não apenas no primeiro curso de SQL, que foi basicamente a seleção, criar um banco de dados, update, delete, por aí vai, mas também nos módulos de programação e administração de banco de dados SQL Server. E quando chegou no fim do primeiro treinamento, ou seja, em um mês que eu estava indo para São Paulo, eu já tinha feito muito network, inclusive com o próprio professor da Impacta. O nome dele é Gustavo Ferreira. Ele é um grande fera lá da Impacta, dá aula na FIAP também. E ele chegou até a enviar o meu currículo para a empresa que ele trabalhava na época, que era a Market Data. Eu cheguei a fazer teste lá, mas acabei fechando em uma outra empresa. E nesse trabalho que eu aceitei, basicamente era para trabalhar no Santander, em uma consultoria, no setor de incentivos e campanhas dentro do Santander, fazendo queries o dia todo. Então, se você foi gerente de contas, de agência ali, entre 2011 e começo de 2012, provavelmente as suas comissões passaram pelos meus selects ali. E como que em um mês de curso eu consegui me preparar, me qualificar para essa vaga? Basicamente, eu fiz o treinamento e eu conseguia estudar todos os dias. Eu conseguia revisar o conteúdo das aulas anteriores, eu conseguia olhar o que seria ensinado nas próximas aulas. E eu vi nesses alunos que migraram em 2024 a mesma coisa. Eles não são alunos que apenas assistem o curso, não são alunos que apenas faz o que é orientado, são alunos que querem absorver todo o conhecimento. São alunos que não se conformam com o que estão vendo, são alunos que fazem perguntas, são alunos que validam se o que eles aprenderam está correto, são alunos que fazem pergunta ao professor, são alunos que vão lá e enviam, professor, tá certo isso? Olha só o que eu entendi, olha esse select que eu fiz, eu fiquei com essa dúvida. E antes mesmo dele perguntar, ele já tenta responder essa pergunta, e aí quando ele não consegue responder, ele vai e pergunta. E quando eu vi esses alunos migrando de área, passando, se tornando analistas de dados, eu comecei a lembrar aí de como foi aí o meu acompanhamento deles nesse tempo, né? Falei assim, puxa vida, esse fulano aqui era da educação física, aí ele conhecia Excel, daí ele começou a aprender SQL, me apurrinhava de tanta pergunta que fazia, mas, fez um portfólio, daí na hora de montar o portfólio, ele começou a me pedir umas dicas, seguiu todas as dicas, ainda tentou fazer até coisas melhores do que as dicas, perguntou se valia a pena fazer essas mudanças, e depois de ter um portfólio começou a aplicar em muitas vagas, porque realmente você vai aplicar em muitas vagas para ser chamado para pouquíssimas entrevistas, e isso é o normal. E quando começou a fazer entrevistas, começou a pedir dicas para mim de como fazer entrevistas. E eu, claro, orientei, eu falei assim, olha só, fulano, é o seguinte, você vai criar um roteiro, nesse roteiro você vai colocar os principais tópicos que foram destaques na sua carreira ou as posições de trabalho que você participou. Dentro de cada tópico você vai colocar subtópicos e cada subtópico você vai criar uma descrição. Depois você vai analisar novamente qual história que você quer contar para o recrutador e vai criar um roteiro baseado nessa história e também na experiência de trabalho que você tem. E essas pessoas, seguindo essas orientações, migraram. E eu falo, puxa, legal, funciona mesmo, né? Realmente é algo que funcionou para mim e que está funcionando para meus alunos também. Mas aí sempre vem aquele aluno e fala assim, professor, já fiz 10 cursos, portfólio e nunca me chamaram para uma entrevista, nunca deu certo. Olha, realmente não é uma coisa simples, realmente não vai ser fácil e nem sempre vai ser rapidinho, do tipo 3 meses, por exemplo. Mas sim, é algo que pode acontecer de forma rápida e simples e por aí vai. Porém, eu não gosto de trabalhar com exceção. Eu trabalho ali com o que acontece ali com a maioria dos casos. E a maioria dos casos é de pessoas que estudam muito, se dedicam muito, pessoas que fazem de tudo para aprender e absorver o máximo de conhecimento possível e que elas têm a migração para a análise de dados como plano A da vida delas. Ou seja, elas falam assim, eu não posso errar, eu vou me tornar um analista de dados, isso vai dar certo, eu vou seguir a trilha, eu vou seguir esse caminho, eu vou fazer o que precisa ser feito, claro, de forma legal, tá bom? E eu vou me tornar analista de dados. Pode demorar um pouquinho, pode demorar um pouco mais, mas eu sei que seguindo esses passos, eu vou me tornar um analista de dados. Pessoal, e eu vi isso em todas as pessoas. Pessoas do RH,
de educação física, gerenciamento de projetos, pessoas sem ensino superior, pessoas com doutorado, que tem aqui na minha comunidade também, mestrado, pós-graduação e por aí vai. Ou seja, pessoas de todas as idades, de todas as áreas, migraram para a análise de dados. Porém, todas elas tinham coisas em comum. Elas realmente queriam se tornar analistas de dados. Elas não estavam ali, lutando para tirar nota C para passar de ano. Elas estavam ali para absorver todo o conhecimento, nota A mesmo, para se tornar um analista de dados, para se qualificar para o mercado de trabalho, e ela se qualificando para o mercado de trabalho, o mercado acabar absorvendo essas pessoas. Então, qualquer mensagem que eu quero passar para você aqui, fazer uma reflexão em primeiro lugar, como que foi o seu 2024 e o que você vai fazer em 2025 para se tornar um analista de dados. Você vai querer ser aquele aluno nota C, que só faz o mínimo para passar de ano na escola, ou você faz aquele aluno que faz de tudo para absorver todo o conhecimento necessário para entrar na área de dados, para passar de ano, né, que é o migrar de carreira. E eu tenho certeza que se você colocar esse drive, esse direcionamento na sua mente, que, em primeiro lugar, a análise de dados é plano A, em segundo lugar, que você vai absorver todo o conhecimento e não vai ser um aluno nota C, com certeza com menos ou com um pouco mais de tempo, você vai conseguir fazer a sua migração. Isso porque o mercado está buscando cada vez profissionais mais qualificados, e se nós queremos entrar nesse mercado, nós temos que atender essas qualificações que o mercado está pedindo pra gente. Lembre-se que nunca vai ser fácil, nunca vai ser simples, e a gente não deve trabalhar com as exceções como exemplo, beleza? Pessoal, essas foram as minhas considerações, é algo que eu quero que você realmente reflita nesse final de ano e fale assim, o que eu vou fazer diferente, qual vai ser a minha postura para em 2025 migrar de área, beleza? Então, meu muito obrigado, até o próximo vídeo, e se a gente não se falar até lá, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para você e sua família, e que 2025 seja diferente profissionalmente para você, beleza? Muito obrigado, até mais, valeu!